apelar para Jesus. Nunca se soube que Jesus jamais deixasse de responder ao apelo de uma alma sentida. Sem amor, sem amor, a vida não pode ter razão. O amor é família, família do bem no coração. Você vem em primeiro lugar e é muito importante para nós. Por isso, nesse momento que enfrentamos a pandemia do novo coronavírus, precisamos fazer a nossa parte. Se possível, fique em casa. Minha amiga, se for sair de casa, usa máscara. Mantenha a distância de outra pessoa. Evite aglomerações. Lavem bem as mãos com água e sabão. Ou use álcool em gel 70%. Não esqueça de tomar vacina, viu? As 2 doses. Cada um fazendo a sua parte, vamos vencer juntos. Na luta contra o coronavírus, a LBV é a esperança. Já ouvi falar música da dengue? A dengue é uma música que fica na água parada. Lá fora. Lá fora. Na água. Na água. Ele tem um nariz grandão. Igual do Pinóquio. Virar tudo de cabeça para baixinha quando chover vai ser de água. Os mosquitinhos vai lá e deixa os ovinhos. Até as pessoas falam, vai morrer. É muito sério. Estamos de volta e agora nos preparamos para falar com Deus. Vamos acompanhar a definição da religião do amor universal, de autoria do saudoso irmão Alziro Zarur, na interpretação dele e do irmão Paiva Neto.
a religião do terceiro milênio? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo? É mais que toda a religião. É toda a ciência. É toda a filosofia. É toda a política. E toda a moral. É todo o progresso humano. Unido ao progresso de todos os mundos. De todas as humanidades siderais. O amor universal na apoteose ao Criador onipotente. Onisciente e onipresente. O nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zarur, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Acompanhamos a definição da religião do amor universal, de autoria do saudoso irmão Alziro Zarur, na interpretação dele e do irmão Paiva Neto. E agora, sob as bênçãos de Maria, Mãe de Jesus, Mãe universal da humanidade, clamamos ao Cristo de Deus. Ora vem, meu Pai celeste, ora vem, excelsa luz, ora vem, divino Mestre, ora vem, Senhor Jesus. Que a paz de Deus esteja sempre em nossos corações.
do Ângelus. A Cruzada de Oração e Vigilância apresenta a mensagem da Ave Maria, na palavra do proclamador da religião de Deus, Alziro Zarur. Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que a outra santa dizia.
dentro da cruzada de oração e vigilância da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, rogamos especialmente em favor dos seguintes irmãos: Glória Lima Comunale, Zélia Duarte, Osmira Lousada da Rocha, Lésia Sepúlveda de Castro, Pedro Libração da Lavra Baragão, Elisângela Ferreira Cardoso, Shirley de Queiroz, Carlos Clemente, Maria Zenaide do Nascimento, Tobias Vioto, Moisés Levorato, Maria de Fátima Candeda, Paulo Sérgio Ribeiro, Caio Vinícius, Júlia Crestman e Rafael Gomes e Micael Candedo, Herbert Luan Santos Oliveira, Valdemira Dias dos Santos, Celi Virgínia Dias dos Santos, Paula Letícia Araújo de Souza, Núzia Eurípides Vieira, Francisco de Assis, Giovanelli e Diego Abreu, Soldadinho de Deus, Heitor Felipe Abreu, Fabrícia Rodrigues Malaquia, Débora Malaquia, Marco Antônio Portugal, Renata Ramos, Teresa Chaves e Thelma Bravo de Almeida. E na grande pátria espiritual, porque os mortos não morrem, Enedina Souza, Maria Mercedes Lameira, Maria Rita de Freitas Zeferino de Carvalho, Adriano Maia Tomás, Antônio Soares Nogueira, Vicentina Avezu de Almeida, Clorinda Reguine Fraga, Simplício dos Santos Santana, Marcos César Inácio dos Santos, Messias Alves da Rocha, Lígia Figueiredo de Castro, Paula Carolina Melo de Souza, Lindalva Lima de Souza, Sebastião Antônio, Maria Aparecida e Rinaldo Rosel Pereira, Gilda Rosa Silva, Samuel Rutieres Magalhães, Virlene Amélia Pereira, Ermelinda de Marins Araújo, Maria da Conceição Santos, Herbert Luan Santos Oliveira, Valdemira Dias dos Santos, Tânia Regina de Carvalho, João Luiz Leite Júnior, Maria Anunciada da Silva Leite e Nelly Grande de Carvalho. Além de milhares de outros nomes, inscritos no Sagrado Livro de Preces do Templo da Boa Vontade, a pirâmide dos Espíritos Luminosos, a pirâmide das almas benditas, o Templo do Ecumenismo Divino. Sob as vibrações do Santo Evangelho, Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Jesus, Cristo ecumênico, estadista celeste, cura o Brasil e liberta o mundo. Ave Maria, Mãe Universal da Cristandade. Queremos iniciar esta nossa prece de hoje com as palavras daquele grande poeta que cortou a sua vida pelo suicídio num tremendo mal-entendido. Depois viu que a morte não acaba nada, que na morte é que a vida começa. Antero de Quental. Rainha do céu, excelsa e sereníssima Senhora, que sois toda bondade e complacência, que espalhais os eflúvios da clemência em caminhos liriais feitos de aurora. Amparai o que anseia, luta e chora no labirinto amargo da existência. Sede a nossa divina providência, a nossa proteção de cada hora. Ó anjo tutelar da humanidade,
que espargis alegria e claridade sobre o mundo de trevas e gemidos. Vosso amor, que enche os céus ilimitados, é a luz dos tristes e dos desterrados, esperança dos pobres desvalidos. Realmente, Mãe querida, doçura em minha dor, é o que eu te peço na solidão em que surgiste um dia. Mas lembrar-me de mim não deveria, que há nos outros angústias em excesso. O mundo já perdeu toda alegria. Não é possível nem chorar, confesso. Até o manso e bom se faz possesso e o riso seco estala em zombaria. Tive, entanto, o prazer nunca sentido de, ao suplicar-te o angélico socorro, receber um fervor desconhecido. E levando-me todas as torturas, rebentaram-me as lágrimas em jorro, as mais belas, mais quentes e mais puras. Bendita sejas, mão piedosa e pura, em cujos doces dedos de mansinho a caridade tece o brando arminho com que afaga a miséria e a desventura. Estrelas fulgurando em noite escura, és a consolação, a paz e o ninho dos aflitos que choram no caminho, sob as chagas da sombra e da amargura. Mão que repartes luz, pão e agasalho, coroada na glória do trabalho, a refulgir em todas as igrejas, por toda a gratidão que te abençoa. Mão que ajudas contente, humilde e boa, Deus te guarde feliz, bendita sejas. É a caridade. A caridade que nos consola de todos os tormentos. A caridade que brilha na mensagem de hoje. Caridade, ela passa e o consolo se irradia, qual a brisa de essência misteriosa. A esperança aparece como a rosa no espinheiro da sombra e da agonia. Ela passa e um sussurro de alegria sobe em prece da noite tenebrosa, traz em torno sublime nebulosa, onde a vida celeste principia.
ela passa e ninguém lhe sabe a crença. É tão só caridade. Luz suspensa sobre as dores que a lágrima descerra. Ei-la divina, e vê-se onde ela passa, sem distinção de credo, nome e raça, a presença do Cristo sobre a terra. Caridade. Toda a alma da LBV não somente a caridade material, mas também a caridade espiritual. Não somos contra os pecadores, temos pena deles. Jesus também tinha, mas era preciso ver quem se queria aproximar do Mestre. Ninguém pecava mais do que Maria Madalena, a ponto de quererem eliminá-la do círculo dos discípulos e apóstolos. E, entretanto, foi a primeira pessoa a quem Jesus apareceu quando ressuscitou. Está no Evangelho de Jesus, segundo São João, capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi cedo ao túmulo, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida. Ela correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e lhes falou: venham! Tiraram do túmulo o Senhor Jesus, não sabemos onde o colocaram. Então saíram Pedro e João e foram ao túmulo. Corriam ambos juntos, mas outro discípulo correu mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao jazigo. Tendo-se abaixado e olhado para dentro, viu os panos de linho postos no chão, mas não entrou. Chegou Pedro, que o seguia, e entrou no túmulo. Ele também viu os panos de linho e o lenço que estivera sobre a cabeça do Cristo. Não estava com os panos, mas dobrado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, e viu e creu, pois ainda não compreendiam a Sagrada Escritura, que era necessário ressuscitar Jesus dentre os mortos. E os discípulos voltaram para casa,
Maria Madalena, porém, estava junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos com vestes brancas sentados onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque tiraram meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, virou-se e viu Jesus em pé, mas sem saber que era ele. Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, pensando ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste daqui, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Então lhe disse Jesus com aquela voz: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, mestre. E Jesus lhe disse: não me toques, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que subo para o Pai, meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Mãe Santíssima, aí está a prova de que Jesus amava os pecadores e os santificava. Que Maria Madalena, a grande pecadora de 7 demônios, depois se tornou uma santa de uma renúncia incomparável. Viva Jesus! Amanhã nasceu um novo dia, que há 2000 anos ele anunciou. Eu voltarei, pois sou a profecia, sou vosso rei, vosso salvador. Campos em cores desabrocham as flores, um novo sol na terra já raiou. LBV, canto de alegria e paz, vive a esperança do teu amor. Falo de ti, Jesus, falo de ti, Senhor. A LBV já nos revelou que a tua luz e o teu amor vem fazer deste mundo superior. Falo de ti, Jesus, falo de ti, Senhor. A LBV já nos revelou que a tua luz e o teu amor vem fazer deste mundo superior.
de ti, Jesus, falo de ti, Senhor. A LBV já nos revelou que a tua luz, que o teu amor vem fazer deste um mundo superior. Falo de ti, Jesus, falo de ti, Senhor. A LBV já nos revelou que a tua luz, que o teu amor vem fazer deste um mundo superior. Oh, 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 oh. Com fé realizante, vamos beber da água fluidificada. Fortalecidos por esse momento ecumênico de oração, nós seguimos aprendendo sobre a boa vontade de Deus e o seu poder transformador nas nossas vidas. Nós ouviremos agora a cristã do Novo Mandamento de Jesus e peregrina do Templo da Boa Vontade, Vânia Campos, de Brasília, Distrito Federal, compartilhando conosco sua experiência pessoal com esse tema. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Eu sou Vânia Campos, moro aqui em Brasília, Distrito Federal, e vim dizer da importância da religião de Deus, do Templo da Boa Vontade em minha vida. Em 2017, meu filho Lucas Borges Campos retornou à pátria espiritual, né? Naquele momento, naquele período, foi de grande importância em minha vida a existência do Templo da Boa Vontade. E depois disso, no passar dos anos, sempre quando eu vou ao Templo da Boa Vontade, na reunião da comunhão com Deus, na reunião da família, do Anjo da Guarda, nas Ave Marias às 18 horas, antes da pandemia, né? Eu sempre pegava um copinho de água e pedia a fluidificação desta água e pedia aos irmãos espirituais que estavam ali trabalhando, né? Que a gente tem certeza disso, que sempre tem todos os dias, que aquela equipe daquele dia levasse até meu filho os fluidos daquela água para que ele se fortaleça e possa continuar a sua caminhada espiritual também, sempre a serviço do Cristo de Deus. E eu tenho certeza absoluta que ele tem recebido esses fluidos que eu peço tanto a Jesus que coloque na água fluidificada. Porque o nosso saudoso irmão Alziro Zaru já nos ensinava que se Deus criou a água, por que ele não pode colocar o remédio nessa água? É claro que ele coloca tudo que a gente pedir e confiar e acreditar, ele coloca na água para que a gente possa utilizá-la tanto para a cura, né, dos nossos males físicos, quanto para o fortalecimento espiritual, tanto nosso quanto daqueles que já retornaram à pátria espiritual que nos antecederam, né, nessa caminhada. E então, assim, eu quero agradecer muito todo esse ensinamento que a religião de Deus nos dá. E mesmo agora, durante a pandemia, a gente não está podendo sair, eu da minha própria casa, eu também vibro naquela mesma ambiência do Templo da Paz e continuo fazendo esses meus pedidos. E a gente recebe, né? Porque a gente imagina lá dentro do ambiente do templo, fazendo a espiral, fazendo a prece, se ligando aos amigos espirituais que estão ali trabalhando, e a gente recebe também, mesmo do nosso lar,
toda essa energia, toda essa vibração do Templo da Boa Vontade. Então eu quero assim agradecer muito a esse irmão José de Paiva Neto. Eu agradeço muito ao senhor, irmão Paiva, por ter tido a coragem de acreditar em nós, que nós poderíamos ajudá-lo a construir o Templo da Boa Vontade, que é a casa de Deus na terra, assim como a Legião da Boa Vontade é a casa de Deus na terra, o Templo da Boa Vontade também o é. Meus parabéns, receba toda a minha gratidão, todo o meu amor pela sua existência em nossas vidas. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Muito obrigada, irmã Vânia Campos, cristã do Novo Mandamento de Jesus de Brasília, Distrito Federal, trazendo o seu depoimento de mãe e de trabalhadora do Cristo. Eu ficava pensando, irmã Vânia, ouvindo as suas palavras, não é por acaso que a sede espiritual da religião divina se chama Templo da Boa Vontade. O que o edificou foi a boa vontade dos homens, unida à boa vontade de Deus, e o que ele emana para nós é esse espírito de iniciativa no bem, Eduardo, de coragem em Deus. A irmã Vânia falava de um dos momentos mais desafiadores da sua história pessoal, quando seu querido filho Lucas voltou à pátria da verdade, e enfrentar essa sensação de ausência, enfrentar a saudade, e recomeçar a vida e reconectar a vida, porque essas vidas continuam entrelaçadas, família para sempre, né? A boa vontade é o que nos dá forças para isso, diretriz para isso, para a gente não se perder e não se entregar, né? Com certeza, é aquilo que estabelece em nós a esperança de poder olhar para frente e saber que a gente tem ainda forças, tem muito a acrescentar, e essa conexão não se desfaz mesmo com o fenômeno da morte. É interessante porque falar do Templo da Boa Vontade, ele é um fenômeno da boa vontade, né? Nasceu por força desse empenho, dedicação e união de tantos brasileiros e pessoas de todas as partes do mundo que, acreditando nessa mesma visão espiritual, nesse ideal que já tomava corpo a partir daquela ideia do irmão Zarur, que o irmão Paiva consolidou e traçou as linhas mestras e ali trouxe como esse monumento sagrado, o Templo da Boa Vontade. É isso que a gente percebe quando a gente investe no que há de melhor em cada pessoa. Isso é boa vontade. Porque às vezes a gente fala de vontade apenas e acha que está muito singularizado numa pessoa só. Então se eu tenho vontade de fazer algo. A boa vontade, ela sempre parte do princípio que é preciso mais de um para realizar aquilo que é benéfico para todos. E que é preciso beneficiar mais de um para ser benéfico de fato. Isso. Né? Então, nesse sentido, o Templo da Boa Vontade é esse monumento da boa vontade. Você consegue perceber em tudo, desde o seu princípio, na sua construção e na vivência daquilo que a gente percebe ali dentro do que é a boa vontade. É mesmo. Aqui no livro A Esperança Não Morre Nunca, na página 91, o irmão Paiva nos desperta nessa competência divina da boa vontade. Ele diz assim: não perder oportunidades. Se soubermos aproveitar cada oportunidade que o Cristo nos oferece, novos caminhos nos serão abertos por Deus. Esta é a súplica do salmista, e ele traz aqui do livro dos Salmos, capítulo 143, versículo 10º. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu espírito de bondade me conduza pelo caminho reto. Aqui está, Gabriele, para nós que desejamos viver com boa vontade, como faremos isso? Aproveitando cada oportunidade que Deus nos concede, orando a Deus para que nos oriente, mantendo essa conexão sagrada. Sim, com certeza. Deus nos dá oportunidades de fazermos o bem todos os dias. Né? Essa parte do livro, ela me fez lembrar um conto de Tolstói que o irmão Paiva cita em um dos seus artigos. Eu não me recordo o agora, mas ele fala assim, né, que é um aldeão que ele, em suas preces, sempre pede para que Jesus venha visitá-lo, né? E um dia ele sonha que Jesus passou em sua casa para visitar. E aí ele acorda todo animado, arruma toda a sua casa à espera de Jesus, né? E no decorrer do dia,
ele ajuda 3 pessoas, né? Porque ele vivia num local muito frio, estava tendo tempestade de neve, que ele relata no conto, né? E ele ajuda 3 pessoas de formas diferentes. E aí, no final do dia, ele dorme e ele vê uma luz muito forte invadindo a casa dele. E é Jesus, né? E ele fala, nossa, Jesus, eu esperei pelo Senhor o dia todo e o Senhor não apareceu. Aí ele fala, como eu não apareci? Eu estive aqui 3 vezes. Eu era a mulher que você ajudou, o vendedor e a criança. Então, e todo o bem que você fez a essas pessoas, você fez o bem a mim também. Então, a gente aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá, que Jesus nos dá. É isso, Jesus está nos convidando a viver essa unidade com Deus que Ele tem, mesmo enquanto estamos aqui expostos às nossas fragilidades humanas. Às vezes, Eduardo, a gente perde um tempão esperando o grande dia, os nossos grandes caminhos, os grandes sonhos que se concretizarem, as grandes oportunidades. E o irmão Paiva, fundamentado no Evangelho no Apocalipse, está nos ensinando a não perder tempo nessa espera. Vamos aproveitar cada oportunidade que Jesus já está nos entregando. E aí sim, esses caminhos com os quais nós sonhamos, de profunda felicidade e realização pessoal, se abrirão diante de nós. Até para que a gente saiba valorizar mais o que possui. Às vezes a gente pode se sentir ainda que não tem as melhores condições materiais ou mesmo financeiras para promover aquilo que gostaria. Entretanto, as pequenas oportunidades sempre surgem para a gente, pelo menos, começar aquele empreendimento ou mesmo para que a gente possa, valorizando mais o que tem, fazer com que aquilo em algum momento se desenvolva para ser melhor. Isso a gente fala em tudo, seja oportunidades de trabalho, seja oportunidades de diálogo em casa, seja qualquer outra circunstância que a gente possa identificar na nossa vida, o ideal é aproveitar cada oportunidade que se tem. E há um fator que é uma lição que o irmão Paiva sempre traz e para mim me marca extremamente. Inclusive quando a gente fala sobre boa vontade, quando ele diz que não basta querer fazer, eu preciso fazer, mas fazer certo. E essa lição me chama a atenção porque às vezes a gente acha que apenas a vontade, o ânimo, o empenho ou o até impulso, a empolgação são essenciais. Na verdade não, você precisa analisar, projetar no sentido de você colocar no papel, ou mesmo que não seja algo tão grande assim, mas antes de tudo, refletir sobre quais são os benefícios, aquilo que pode ser perigoso ou não, querer fazer, mas fazer certo. E aí é que está a boa vontade, porque mesmo no melhor empreendimento, naquilo que você fala, não, eu gostaria de fazer algo extraordinário para todo mundo, ok, você quer fazer, mas para fazer você tem que saber como. E a boa vontade passa por esse sentido prático, de falar, bom, como é que eu faço, de quantas pessoas nós vamos precisar, o que vai ser necessário financeiramente, ou mesmo em termos materiais, quais são as matérias-primas que a gente vai necessitar, para aí também poder desenvolver. Porque, por exemplo, não sei se você já passou por essa circunstância de, às vezes, você querer ajudar alguém, mas a coisa está tão difícil, está tão desorganizada que você não consegue... Exatamente. Não desiste nem por falta de motivação, mas porque você não sabe como... Às vezes você até se sente atrapalhando, né? Por isso que a boa vontade é estratégica. Isso. Porque ela nos faz fazer as perguntas certas. Tomar a atitude que precisa ser tomada com responsabilidade. Jesus, Gabriele, olhou para os problemas complexos do mundo, não cruzou os braços. Ele agiu, mas com um espírito tão prático, com muito idealismo, mas com muito senso prático também, mobilizando pessoas, organizando as pessoas, preparando as pessoas. Então, agir com boa vontade não é fazer as coisas de qualquer jeito, não.